Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa 7ª aula de Introdução ao Novo Testamento 2. É o último bloco da aula de hoje. Estudamos aqui, na aula anterior, Hebreus. No primeiro bloco da aula de hoje, primeira aula, fiz uma recapitulação das cartas pastorais, dando várias orientações sobre a ortopraxia e principalmente critérios para nos avaliarmos e avaliarmos os candidatos ao pastorado, diaconato e obreiros de uma forma geral, para que assim a igreja também seja nivelada por cima. Na segunda aula de hoje falamos sobre Hebreus, terminamos Hebreus, e agora vamos para Tiago, essa epístola também chamada Epístola Católica ou Universal. Tanto Hebreus ele está dentro das epístolas universais, né, quanto Tiago, tá bom? Então, vamos agora, essa epístola eu estarei usando também o material do professor Jair Ribeiro de Souza, tá bom? E as nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos fazer uma pincelada aqui sobre esse material. O que vocês sabem sobre Tiago, meus irmãos? Tiago. Quem foi esse Tiago aqui? Quantos Tiagos tinham na Bíblia, meus irmãos? Não. Hã? Diga, minha irmã. 2. 2? É irmão de Jesus, esse aí? O escritor da epístola ou da carta de Tiago, quem foi? A irmã Miriam fez uma pergunta. Foi os apóstolos? De apóstolo tinham 2, né, irmãos? Irmão de Jesus? Tiago era o meu irmão de Jesus, esse aí? É esse? Então, o que os irmãos acham? Eu chutei. Chutou bem, então. De fato, é isso aí, Miriam. Esse Tiago é o escritor dessa carta, é o meio-irmão de Jesus. Então, aqui estamos diante de uma carta que foi escrita por Tiago. E agora eu te pergunto, ele foi apóstolo? Não. Então, ele não foi apóstolo, ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Lembram que durante o ministério de Jesus, seus próprios irmãos iam contra ele. Depois que ele morre, Jesus ressuscita, aparece para muitas pessoas, e depois ele é assunto, ele é levado aos céus. Aí nós temos no texto de Atos que Tiago começa a ter agora destaque. E que Tiago era esse? Lá na igreja de Jerusalém. Era o irmão de Jesus. Na Bíblia não vai ser mencionado como ou de que forma, somente nas tradições da igreja teremos algumas informações sobre ele. Uma delas, irmãos, que é mais apaixonante, que inclusive está escrito por Eusébio de Cesareia, que é o grande historiador da igreja, ele vai falar que Tiago, logo depois que a igreja começa a ser perseguida, os apóstolos começam a ser perseguidos, há uma diáspora. Os crentes começam a fugir. Podem ver que Paulo começa a perseguir. Temos o martírio de Estevão. Paulo começa a pegar carta e ir agora para Damasco. Então, muitos irmãos ali nas perseguições já iniciadas com Paulo e depois com os demais do Sinédrio, muitos irmãos nossos fogem de Jerusalém. Por isso que surge a igreja aos romanos. Possivelmente irmãos judeus que também tinham nacionalidade romana, aproveitaram essas perseguições e voltaram para Roma. E ali a igreja é estabelecida sem a presença de um apóstolo. Isso, a igreja também chega em outras cidades, por exemplo, também em Antioquia da Síria, onde Paulo depois se torna um dos líderes principais, junto com Barnabé e outros profetas e mestres que lá estavam. Mas nessas perseguições, os apóstolos eles continuam em Jerusalém. Foi mais ou menos isso. Se tivermos que morrer, nós morreremos. Podem ver que Herodes mata, transpassado a espada, Tiago, um dos apóstolos. Ou seja, o outro apóstolo, Tiago, se mantém vivo. Mas Tiago, que não é o escritor da carta, é morto. E aí o meio-irmão de Jesus se converte, irmãos.
E Eusébio de Cesareia relata que ele foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, junto com os apóstolos. E ele se tornou um homem de oração que orava tanto, meus irmãos, mas tanto que os textos vão dizer que ele tinha joelhos como de camelos. Coisa linda, não? Aquele que outrora perseguiu o próprio irmão, negou o próprio irmão, depois da morte e ressurreição, teve um encontro com o Salvador e agora se torna um dos maiores defensores do cristianismo na igreja primitiva. Estamos diante dele. Então, essa é a carta escrita por Tiago, tá bom? E aqui é o esboço da carta de Tiago. Pode ver que ele faz um prefácio, uma saudação, as provas e tentações que vêm sobre todos, a prática da palavra de Deus, a acepção de pessoas para que nós não tenhamos, a fé e as obras, os males da língua e as várias exortações práticas, a oração e a paciência, etc. e tal. Podem ver que é uma carta curta, mas totalmente pragmática, bem pastoral, digna de alguém que conduzia o povo ali em loco, como buscar a Deus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, irmã Sônia, leia para nós aqui. Tá dando para ler a letra? Eu vou aumentar um pouco mais aqui, tá bom? Aqui, irmã, a autoria, leia para nós, por gentileza, irmã. A autoria. De acordo com o primeiro versículo da epístola, o nome do autor é Tiago, que se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago é a forma grega do nome hebraico Jacó, que significa suplantador. Em princípio, pode parecer que a autoria esteja clara e bem definida. Contudo, não é assim, já que o Novo Testamento menciona várias pessoas com o nome de Tiago. Surge a questão de qual deles teria sido o autor da carta. Temos, no mínimo, 3 personagens distintos com o nome de Tiago. Então, meus irmãos, quando nós defendemos que é Tiago meio-irmão, é muito baseado no que diz os historiadores da igreja primitiva, porque poderia ter sido um dos apóstolos também. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos ver agora aqui. Olha só. Pode ler para nós, irmão? O maior, né? O maior irmão de João, filho de Zebedeu, Mateus 10, 1 ao 4. Número 2. O menor, filho de Alfeu, Marcos 15, versículo 40. Terceiro. O irmão de Jesus, Mateus 13, 55 e Marcos 6, 3. Em Atos... Opa, desculpa, minha irmã. Até só um minutinho, por gentileza. Então, esses 3 nomes são nomes que geram dúvida. E é normal que quando a gente está lendo o texto, fala de Tiago, temos 2 apóstolos Tiago. Agora, percebam, irmãos, que o Tiago, irmão de João, ele era chamado Tiago Maior. Naquela temporada, The Chosen, os escolhidos, até tem uma cena bem interessante que Jesus, né, debaixo de uma figueira, faz, salvo engano, debaixo de uma figueira, ele fala isso. Bom, como que eu vou chamar aqui? Então você vai ser o maior, Tiago Maior, possivelmente porque ele era mais alto. E o filho de Alfeu era baixo, então Tiago menor, né? Então é interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Então, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão? Né? Então, olha só, em Atos 1, do 13 ao 14, os 3 estão presentes, mas o texto fala de um certo Judas, que era filho de Tiago. Não fica claro se esse Tiago era um dos 3 já citados, ou se poderia ser um 4º personagem, tá bom? Ou seja, temos mais um 4º. As passagens dos evangelhos que citam Tiago, geralmente estão se referindo ao irmão de João. Sua morte é mencionada em Atos 12, 2. Não sabemos o que aconteceu com o filho de Alfeu. Ou seja, quem morre transpassado ao fio da espada é o irmão de João.
A partir daí, existem outras referências que citam Tiago em Atos e nas epístolas. Tais passagens são normalmente relacionadas à pessoa do irmão de Jesus. Em Gálatas, Paulo fala de seus contatos com Tiago, irmão do Senhor, que estaria em Jerusalém. Então, guarda essa informação, porque ela é uma pérola, tá, irmãos? Pode ver que Paulo dá esse destaque em Gálatas. Tiago, irmão do Senhor. Por que não fala o filho de Alfeu? E por que também não é Tiago, o irmão de João? É claro que, lembram que havia na igreja primitiva 3 principais apóstolos dos 12, que era Pedro, Tiago e João. Ou seja, Pedro, Tiago e João estavam sobre os 3, só que logo morre Tiago, irmão de João, e sobra Tiago, filho de Alfeu, que, de fato, nós não temos muitas notícias dele. E agora o próprio Paulo fala, então, do irmão do Senhor. Continuando, com base nesse texto, os outros também são associados, por dedução, à mesma pessoa. Tal associação é bastante aceita pelos críticos e parece muito coerente. Quem segue essa ligação de textos acaba por atribuir ao irmão de Jesus a autoria da epístola em epígrafe. Alguns comentaristas preferem não seguir essa tendência e se abstêm de apontar o autor. Ou seja, pode ser que alguns comentaristas vão dizer que é Tiago o apóstolo, ou quem sabe esse outro Tiago mencionado em Atos, como a gente viu aqui, um certo Judas, que era filho de Tiago, tá bom? Tudo bem, meus irmãos, até aí? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, para que a gente não fique, né, com muitas dúvidas, eu digo para vocês assim, de uma forma mais simples, né, e objetiva. Para mim, é Tiago, irmão do Senhor, tá bom? Assim como a outra carta de Judas, aquela que é anterior ao Apocalipse, foi escrita por Judas, o meio-irmão de Jesus, tá bom, meus irmãos? Tá? Tudo bem? E a data, meus irmãos? A data também é uma outra questão interessante. Olha, a data dessa carta foi por volta dos anos 45 e 48 antes de Cristo, tá bom? Olha, alguns comentaristas sugerem um período ulterior às epístolas paulinas, na segunda metade do 1º século. Ou seja, as datas vão variar, tá bom? Não temos uma certeza própria da data, mas ficamos aqui com essa probabilidade, tá bom? Pode perguntar, irmã Sônia. Está bloqueado o seu microfone. A data. No caso, eu entendi o senhor falar que é 45 e 48 antes de Cristo, mas é depois de Cristo. Não, perdoe, depois, eu falei errado. Depois de Cristo. Ah, sim, não pode ser antes. Desculpa. Eu falei antes, então me perdoe. Né? Na pressa aqui de ler, tá? Mas, assim, como disse aqui também, sugere um período ulterior às epístolas paulinas, na segunda metade do 1º século. Ou seja, alguns vão dizer que pode ser a partir dos anos 50. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Até aí? Então, vamos prosseguir aqui. Alguma pergunta a mais? Irmã Miriam, Tomé? Olha, esse livro, meus irmãos, ele tem um tom pastoral, tá bom? Ele é um livro que demonstra uma característica muito pragmática. Vamos lá, meus irmãos. O que um pastor ama fazer? Ele vive diante daquela premissa que trabalhamos na primeira aula. Eles cuidam da oração e da palavra. Ou seja, todo o laboratório dele, que ele tem de estudo, de piedade, ele quer levar a sua prática e levar a igreja a praticar. Toda oração, todo período que ele gasta orando, discipulando, treinando pessoas, é para que os irmãos se tornem mais crentes. Um pastor não tem um objetivo, um terceiro objetivo. É ver a igreja crescer para que essa igreja se multiplique.
Guardem isso, irmãos, as ovelhas geram ovelhas. As ovelhas geram ovelhas. Se nós estamos tendo ovelhas, gerarão ovelhas. O problema é que muitas vezes, né, a gente vê que, infelizmente, muitos irmãos não passaram pela porta da conversão. Aí dificulta o problema, porque são irmãos convertidos. Ora, um convertido gera um convertido. Um convencido gera outro convencido. Então, aqui nessa carta, a gente vai notar que Tiago, ele é muito prático. Leva os irmãos a orar, a buscar, a se posicionar, não ter dúvida, não ficar oscilando. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver uma certa semelhança no seu rigor. A gente nota que ele trabalha isso com bastante propriedade. Olha aqui, que o professor Jair menciona, né? O livro tem um teor prático, rigoroso, usa muitas ilustrações, é direto, tem um estilo semelhante ao Sermão da Montanha, apresenta diversos preceitos morais. A carta contém 108 versículos, entre os quais temos 54 mandamentos. Ou seja, é totalmente pragmático. Pode ver, meus irmãos, ele fala da língua, meus irmãos. É o texto que fala da língua. Que a língua, ela é pequenina como o leme de um barco e conduz a nossa vida. Quem doma a língua, doma todo o corpo. Meus irmãos, tem vezes, quando a gente muitas vezes fala, irmão, evita de fofocar, evita de ser maledicente, é porque quem não controla a língua não controla o corpo. A derrota da pessoa está nela mesma, na língua dela. E aqui pode ver, olha como ele é pragmático, como ele usa esses paralelos, os mandamentos, e agora olha só como ele usa o livro, ou melhor, o Sermão do Monte, também, juntamente com o seu texto, ó. Pode ver, o assunto, juramento, Tiago 5,12, Sermão do Monte 5, 34, 37. Resposta à oração, Tiago 1,5, 5, 16 e 18, Sermão do Monte, Mateus 7, 7. Prática da palavra, 1,22, Sermão do Monte, 7, 24, 27. Julgamento, 4,11, Mateus 7, 11. Ou seja, olha as relações, muito prático. E as ilustrações? Usa muito ilustrações, fala de Abraão, fala de Raabe, fala de Jó, fala de Elias, eventos históricos, o pobre e o rico na sinagoga, o irmão necessitado. Percebam, o doente e os presbíteros, os planos de viagens e negócios, elementos da natureza. Ele usa o mar, as ondas, as fontes das águas, fogueira, figo, videiro, azeitona, vapor, chuva e fruto da terra, o vento, o bosque, o fogo, os cavalos, feras, aves, répteis, animais, frutos, é a erva, a flor e o sol, luz, sombra e traça. Perceba, meus irmãos, não parece que ele escreveu 50 capítulos? Está tudo aqui. Olha que riqueza. Mas foi uma obra lindíssima de alguém que amou a igreja, amou as almas e se preocupou com elas. E não para por aí. Olha só, as obras das mãos humanas, o enxerto, o espelho, os navios, o leme, vestes, o anel, o estrado, figuras de linguagem. A língua é um fogo, está cheia de veneno mortal. A cobiça concebe da luz o pecado. Este gera a morte. Limpai as mãos, pecadores. Olha quanta riqueza tem esse livro, né? Olha, poderíamos gastar um tempão aqui, né? E quem são os destinatários desse livro, meus irmãos? Leia para nós, irmã Miriam, por gentileza. Eu vou conseguir ler, não, pastor, estava pequena essa letrinha. Então leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Destinatários. A carta é destinada a 12 tribos da diáspora dispersão. São judeus cristãos que se encontravam dispersos entre várias nações. Tiago 1, 1 e Tiago 2, 2. Ou seja, ela tem essa visão também universal. São as 12 tribos da diáspora. Que 12 tribos? As 12 tribos de Israel, que seriam essas, representados agora pela igreja, ou seja, são judeus cristãos espalhados onde eles estivessem. Ali na Anatólia, na Grécia,
né, em outras regiões, e Alexandria, tá bom, meus irmãos? Então, essa carta, ela é maravilhosa, ela é prática, ela é pastoral, né? Pode ver, ó, provações e tentações. Nós não estaremos aqui gastando muito tempo em virtude do horário, tá? Olha só, a religião prática, meus irmãos, pode ver, ele vai ter olhos para a viúva e para o órfão, e vai dizer, olha, essa é a verdadeira religião. Ou seja, nós precisamos viver Cristo e atender quem? Realmente o necessitado. Isso é viver o cristianismo. Percebam, além de levar o seu povo a uma fé real, a uma prática real, ele tinha olhos de compaixão com aquele que sofria. Então, é maravilhoso ver essa obra tão curta, tão objetiva, mas ao mesmo tempo tão profunda, tá bom? Tiago enfatiza o valor do caráter cristão. Opa, hoje nós trabalhamos muito sobre o caráter. Mas vem cá, na primeira aula de hoje falamos sobre o caráter do pastor, o caráter dos diáconos, o caráter dos obreiros. Mas é só eles que têm que ter caráter? Não, meus irmãos. Todo cristão. Lembram, como eu mencionei quando estudamos a carta aos Coríntios? Ser um cristão é um imperativo moral. Ou seja, não tem como eu ser um cristão sem ética e moral. Ser parte do cristianismo é viver uma vida humana elevada, ou seja, é ser um bom, um ótimo ser humano que tem uma vida ética e moral ilibada. Por quê? Porque não tem como eu ser um cristão, ou seja, um pequenino Cristo, sem caráter, sem as virtudes sagradas. E aqui Tiago vai valorizar o caráter cristão. O seu livro não se aplica à exposição doutrinária, ou seja, ele não vai fazer que nem Paulo, explicando o que é adoção, explicando o que é salvação, explicando o que é Israel, a lei e a graça. Não, não é isso. Ele vai olhar a prática, mas ele faz um apelo veemente à prática de toda a doutrina cristã que já se conhece. Ou seja, meus irmãos, não é muito difícil o caminho de Deus em aprender. O difícil está em viver. Vou dar um exemplo, irmãos. Qualquer pessoa sabe muito sobre o amor. Ou seja, a grande maioria das pessoas na vida, até os ateus, me define o que é amor. Elas sabem, elas fazem poesia, cantam canções lindíssimas, mas o que importa sobre o amor não é o que você sabe como poesia ou como doutrina, é o que você vive, é isso que importa. Então, a doutrina do amor, ou seja, o ensino do amor é magnífico, mas a prática do amor é extraordinário. Por isso que o texto de Tiago, ele não vai agora dissecar as doutrinas, ele vai na simplicidade da doutrina, chamando cada cristão a pegar na mão desse grande pastor e dizendo, siga os meus passos, ame, perdoe, feche a boca, não fale de ninguém, não tenha sabedoria do mundo, que é diabólica, tenha sabedoria de Deus, crê em Deus, não seja vacilante como a onda do mar, e se te faltar sabedoria, pede a Deus, e você vai ter, porque é assim que Deus age. E se tiver tudo difícil e doente, chame os pastores, eles orarão e te ungirão. E tenha fé como Elias, e ore a Deus, porque Elias orou por tanto tempo e Deus fechou os céus. Orou de novo e os céus foram abertos. Assim vai acontecer com vocês. Se tiver em pecado, procure um irmão, abra o coração, e a oração da fé curará o doente. Abra o seu coração com o irmão e você será perdoado. Não porque o irmão tem poder para te perdoar, mas porque você estará fazendo uma catarse diante de Deus com o seu irmão e estará vivendo em comunhão. Ou seja, é prático, é maravilhoso, é lindo, não é? Tá bom, meus irmãos? Olha só, aqui continuando a apostila do professor Jair. O conhecimento da palavra é fundamental. Ouvir é um bom hábito.
A fé é indispensável, mas o processo não pode parar nesse estágio, pois crer, os demônios também crê. Ah, meu Deus! Aqui ele vai na nossa jugular de estudiosos. Sejamos honestos. Seminarista gosta do quê? De estudar, de crer, de aprender. Mas, até isso, o maior teólogo de todos é o diabo. Meu pastor, ele dizia isso. Pastor Orfeu, ele dizia isso. Ninguém conhece tão bem a Bíblia que nem o diabo. Ou seja, na letra, ele tira 10 em tudo. E na prática, 0 sobre 0 e 0 eternamente 0. Então, irmãos, não sejamos assim. A insistência do autor é a fim de que os seus leitores coloquem em prática a palavra de Deus, tá bom? E aqui, meus irmãos, encerramos com essas palavras, tá? Algumas contradições observadas por Tiago. Ouve-se a palavra, mas não se cumpre. Considera-se religioso, mas não se refreia a língua. Reúne-se em nome de Cristo e comete-se a acepção de pessoas na mesma reunião. Alguém tem fé, mas não tem obras. Deseja-se o bem ao próximo, mas não se pratica esse bem. E aí vai as recomendações, tá bom, meus irmãos? Então, eu queria parar aqui, né? Porque as horas já se deu. Leiam a apostila. Olha que riqueza, o nosso querido irmão professor Jair, pastor Jair Ribeiro de Souza nos deixou. E eu gostaria de concluir agora, falando um pouco sobre isso. A fé e obras, irmãos. A fé e obras. Deixa eu só parafrasear agora esse pensamento, porque não é que Tiago está dando um destaque para as obras sobre a fé. Não é isso. Ele vai para a fé, mas ele destaca as obras. Porque se eu tenho fé e não tenho obras, é porque eu estou tendo apenas uma fé, eu diria, inicial. Ou seja, eu começo com a fé. Nesse momento, não está errado, mas é incipiente. Por quê? Porque se eu começo com a fé e essa fé não gera obras, aí essa fé ela acaba morrendo. Faz lembrar aquela boa semente que caiu entre os espinhos, ou cai entre o solo rochoso, ou no caminho. A semente é boa, mas o inimigo ou roubou, ou o mundo sufocou, ou a pessoa não tinha raízes profundas e também secou. Em outras palavras, a fé, ela não pode ser algo apenas na mente. Ela tem que escorregar para o coração e frutificar. Então, Tiago não está indo para as obras, mas ele está indo para as obras porque acreditamos. E eu gostaria de finalizar parafraseando as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, onde ele disse, certa ocasião, que o crente jamais será salvo pelas obras. Jamais. Ou seja, as obras jamais nos salvarão. No entanto, conclui o nosso querido pastor reverendo Augusto Nicodemos, ele disse, no entanto, todo crente jamais atingirá os céus sem obras. As obras não nos salvam, mas as obras confirmam que eu um dia fui salvo. Ou seja, jamais serei salvo por obras, mas todo cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro jamais entrará nos céus sem obras, porque quando chegarmos lá nos céus, o Senhor dirá a nós, abre as tuas mãos e mostre as tuas obras. Logo, as obras não nos salvam, mas elas atestam que somos salvos. Por isso, meu irmão, trabalhe na igreja, trabalhe na família, trabalhe entre os vizinhos, trabalhe entre os que não conhecem o Evangelho e não pare nunca de trabalhar, porque as obras não salvam, mas elas confirmam que nós fomos um dia salvos
e transformados e libertos pelo sangue carmesim. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? E assim terminamos também o livro de Tiago, a epístola, ou melhor dizendo, de Tiago. E para a oitava aula, vamos então para Pedro, para João e para Judas, na oitava aula. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, minhas irmãs? Não. Alguma dúvida? Podemos encerrar? Então, Deus abençoe aqui nós, aqui na nossa noite gelada, né? E na noite quente da irmã. Lá tá quente, né, irmã? Ô, gostoso. Tá quente. E aqui, né, Miriam? Olha aí, ó. Olha aqui, né? Casaco, né, minha irmã? Glória a Deus por tudo. Quantos graus tá aí, minha irmã? Agora deve estar dando uns 22 por aí, Olha aí. pela temperatura. Delícia. Deus abençoe, meus irmãos. Querendo Deus, nos vemos na nossa igreja domingo e nos vemos com a irmã e com os demais alunos daqui na terça. Deus abençoe. Amém. Lembrando que Boa temos noite, aulas Deus só abençoe. terça e quinta e finalizamos. Glória a Deus. Vem a prova e vamos para uma férias. Férias para vocês. Para mim, eu vou continuar aqui, estudando, trabalhando, fazendo a obra. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite.